Agora vamos descer os 8 quilômetros, visitar a Ponte da Maria e o Castelo Neuschwanstein. E depois jantar numa cervejaria e voltar para o hotel. Gente, agora para a descida. Primeiro lugar, nós não vamos grudar de um ao outro. Vamos pelo menos um espaço de 10 a 20 metros entre os ciclistas. A Vandaliza vai ser a segunda, atrás de mim, tá bom? Se vocês conseguem, se levantam do banco, pelo menos uns 10, 20 centímetros, para que a bicicleta possa trabalhar debaixo de vocês. Se você fica no banco, você vai com todo o corpo junto. Então o peso para cair é muito mais fácil, tá? Levantar um pouquinho, não precisa muito. Coloca os pedais assim na horizontal e aí deixa a bici trabalhar. Pode deixar o joelho meio dobrado então. Isso, o joelho um pouquinho dobrado para que também funcione como suspensão do teu corpo, do teu peso, para que a bicicleta não precisa fazer esse trabalho. Já vou. Então, gente, vamos nessa? Vandaliza? Eu vou esperar. Ok. Então vamos nessa. É, na verdade, esses... Congela, né? Ja, sehr, sehr hart. Ali embaixo como tem. Olha lá. Já brincaram que chega? Não, ainda não. Meu sonho era fazer um boneco de neve na vida. Então. Devagarinho e sempre. Cuidado, tem caminhão na frente. É uma jovem mulher no volante. Antes da chegada no castelo, visitamos a famosa Ponte da Maria. Essa ponte é um alvo turístico muito frequentado e normalmente há uma fila para acessar essa ponte, como também no nosso caso. Mas vale a pena de enfrentar a muvuca, pois a vista para o desfiladeiro Pöllert e para o Castelo Neuschwanstein é única. A entrada para a ponte é gratuita.
Durante a construção da Marienbrücke, testou-se com sucesso pela primeira vez um método construtivo totalmente novo para a época, dispensando o uso de andaimes. A Marienbrücke é uma ponte que atravessa o desfiladeiro de Pöllert e é situada logo atrás do castelo de Neuschwanstein. A ponte recebeu esse nome em homenagem à Rainha Marie. Dependendo das condições climáticas e de manutenções, a ponte pode ser fechada. É sempre bom se informar com antecedência. No caminho para o castelo Neuschwanstein tem um mirante que proporciona uma linda vista para o Alpsee e o castelo Hohenschwangau. Finalmente avistamos o castelo Neuschwanstein. Estamos curiosos como vai ser a visita. O castelo recebe em média 6.000 pessoas por dia e na temporada podem ser até 10.000 pessoas. A entrada é extremamente organizada. A compra antecipada online é altamente recomendável e depois é importante não se atrasar nem um minuto. Caso que aconteça, você perde a visita e o valor considerável investido. O tour guiado dura 35 minutos. O castelo foi construído por Ludwig II e castelos de cavaleiros da era medieval serviram de modelo. Com mais de 1 milhão de visitas por ano, é uma das atrações mais conhecidas da Alemanha. A arquitetura serviu de inspiração para filmes, outros castelos, livros e para o Castelo da Bela Adormecida, símbolo dos estúdios Disney. O rei queria com esse projeto, no meio da paisagem que conhecia tão bem dos seus dias de infância, criar um refúgio privado, longe da capital Munique. Aqui queria vivenciar a era medieval, conforme as suas imaginações e sonhos, pois o castelo Hohenschwangau, que gostava de usar, foi nos meses de verão sempre ocupado por sua mãe, que não gostava. A sua influência no projeto arquitetônico era de tal jeito e tamanho que o castelo pode ser em primeiro lugar chamado a sua criação. Numa carta para Wagner, ele anunciava: em cada detalhe, esse castelo vai ser mais lindo e aconchegante do que o Hohenschwangau. Tanto nas obras como nos materiais e na estrutura se usaram as mais modernas técnicas. Até 2 guindastes de vapor fizeram parte da construção. A partir de 1884, o rei já podia morar aqui. Ludwig II vivia até a sua morte misteriosa, no total apenas 172 dias no seu castelo, que ainda estava em obras. Vale a pena pesquisar sobre o castelo e o seu uso. A sua ligação com o famoso compositor alemão Richard Wagner e suas óperas, os detalhes da construção, as inovações extraordinárias para sua época nos banheiros e na cozinha, e muito mais. A própria vida do rei Ludwig II vale para um filme de Hollywood. Um homem que foi feito rei aos 18 anos. Um rei extravagante que usava a primeira vez na história carruagens e trenós iluminados, que vivia mais à noite do que durante o dia, que aparentemente sentia-se atraído muito mais por homens e nunca se casou, que fez piqueniques ao luar, que foi tirado do seu trono e depois achado morto e flutuando num lago perto da sua prisão domiciliar. Provavelmente, nunca vamos saber com certeza se foi um acidente trágico, um suicídio ou um assassinato. O compositor Richard Wagner, que recebeu tanta ajuda do rei, falou sobre ele: é tão elegante, inteligente, emotivo e encantador, que temo que sua vida direta neste mundo vulgar como um sonho fugaz dos deuses. Ludwig II nunca queria abrir as portas do seu castelo para o público, mas já 6 semanas após sua morte se abriram as portas para visitantes. Após a nossa visita fascinante do castelo, avançamos para a cervejaria Brauhaus e ficamos lá por horas para degustar da comida e cerveja.
können auch auf dem Rasen. Nós podemos colocar no gramado, eles ainda têm mesas para nós. Lá dentro, né? Yeah. Voltamos para nosso hotel em Füssen com a bela luz do pôr do sol. Paramos para mais grito de alegria e comunhão. Vai! E chegamos! Fechamos a noite, como de costume, com belo gelato. Esse dia foi incrivelmente lindo e cheio de impressões. No próximo vídeo vamos pedalar para o conhecido passo alpino Oberjoch. Gostou do vídeo? Me dá grande joinha, assine meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Bis demnächst!